nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem nos 10 mandamentos, tá? E eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 7. Êxodo, capítulo 20, verso 7. Êxodo, capítulo 20, verso 7. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos e hoje, especialmente, a gente vai conversar sobre o terceiro mandamento. Desde já eu quero pedir a misericórdia, a paciência dos irmãos. Eu estou com a garganta um pouco arranhando, um pouco doendo. Talvez eu vá tossir aqui, vou beber um pouco de água, mas Deus ele vai conduzir com a graça do Senhor, tá? Todos acharam, amém? E o texto diz o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vou convidar os irmãos para orar mais uma vez. Senhor Jesus, comunica, Pai, a tua vontade em nossas vidas. Comunica a tua palavra, Pai, em nossos corações. A tua palavra que é tão preciosa, Pai, que é tão necessária para a nossa vida, para o nosso exercício de fé, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, que o Senhor é a pessoa mais importante aqui entre nós, Pai. Então glorifica o teu nome através de nós. Amém. Irmãos, nas últimas semanas, a gente tem conversado sobre os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. E a gente percebeu que no primeiro mandamento, o Senhor deseja ser adorado como o único Senhor, o único Deus verdadeiro. De modo que a gente deve repudiar todo tipo de idolatria e todo tipo de adoração a deuses falsos. A gente também percebeu no segundo mandamento que não basta adorarmos o Deus verdadeiro, nós devemos adorá-lo de forma correta. Deus ele não nos chamou a adorá-lo de forma indiscriminada, de qualquer jeito, mas de uma maneira santa diante da presença dele. E a impressão que dá, irmãos, é que quando a gente chega nesse terceiro mandamento, a gente meio que baixa um pouco a guarda, né? Porque parece que o terceiro mandamento é uma espécie de lembrete, né? Um lembrete para a gente tomar cuidado com a forma como a gente fala o nome de Deus, né? Cuidado com esse, ó meu Deus, cuidado, né? Só que a gente vai perceber aqui que esse mandamento não se trata necessariamente somente de um lembrete, de uma precaução, mas se trata de um fundamento e um princípio de fé que norteia toda a nossa espiritualidade. É um princípio extremamente importante. Então, se por um lado, no primeiro mandamento, a gente viu aqui que nós devemos adorar o Deus verdadeiro, o segundo mandamento fala que a gente deve adorar de forma correta, a gente pode dizer que o terceiro mandamento nos condiciona a adorar o Deus verdadeiro, de forma correta, mas também de forma autêntica, de forma sincera, de forma verdadeira. É isso que o terceiro mandamento nos condiciona a viver na nossa espiritualidade. Amém? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse sermão. Quando o texto ele fala que a gente não deve tomar o nome do Senhor em vão, quando a gente pensa em nome, irmãos, na cultura antiga, a gente atrela o nome àquilo que identifica uma pessoa. O nome dentro daquele contexto antigo, do Oriente Antigo, era extremamente importante porque ele era inseparável de uma pessoa, de modo que o nome ele identificava quem uma pessoa era. Tamanha a relevância do nome naquele tempo. Na cultura judaica, por exemplo, o nome poderia também atrelar
a figura do pai, da família, poderia atrelar a função, a característica, o trabalho de alguém. Então o nome ele era enraizado em quem uma pessoa ela era. E a gente percebe isso em vários exemplos no Antigo Testamento. Em 1 Samuel capítulo 1, por exemplo, a gente vê a narrativa de Ana, né, que tanto desejava um filho pelo fato de ser estéril, então ela orava de forma angustiada, triste, porque gostaria de um filho, então ela faz uma promessa para Deus. Se o Senhor me der a possibilidade de gerar um filho, então eu vou consagrar esse filho para a obra do Senhor. E Deus ele a abençoa dessa forma. E ela coloca o nome do seu filho de Samuel, que significa ouvida por Deus, ou ouvido por Deus. E ela consagra Samuel à obra do Senhor. No trabalho sacerdotal, ele foi um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento, de modo que o peso do seu nome o acompanhou durante toda a sua vida, né? Como aquele que foi ouvida por Deus, como aquela que foi ouvida por Deus e consagrou o seu filho aos pés do Senhor. A gente percebe que o nome ele também era importante no trato entre Deus e o povo. Quando Abrão recebe o chamado de Deus para ser pai de multidões, o seu nome ele muda para Abraão, que significa exatamente pai de multidões. E Abraão, no seu ministério, ele se tornou um pai da fé para toda a posteridade, para todo o povo que se diz pertencente ao Deus verdadeiro. Então, no trato de Deus também era importante essa questão do nome. Mas, quando a gente pensa no nome de Deus, talvez o primeiro texto que venha na nossa cabeça é o de Êxodo, capítulo 3, que é quando Deus ele se revela para Moisés e chama Moisés para libertar o povo cativo no Egito. Então Deus ele se revela através de uma sarça ardente em chamas e Moisés ele faz uma pergunta para Deus. Beleza, eu vou até lá, vou falar que o Deus dos vossos antepassados me mandou até aqui para libertar vocês, mas se perguntarem qual o seu nome, o que eu digo? Então Deus ele diz, quando te perguntarem, você fala que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E esse verbo, essa forma como Deus se apresenta, é extremamente interessante. Quando a gente olha para esse verbo, irmãos, a gente pensa o seguinte, hoje, dia 4 de fevereiro, eu esbarrando aqui na mesa de forma desequilibrada aqui, até mais do que o Arthur, talvez. Hoje, dia 4 de fevereiro, eu sou. Mas há 10 anos atrás, eu fui. E eu não sou mais aquilo que eu fui há 10 anos atrás. Eu sou. E aquilo que eu vou ser há 10 anos à frente, eu já não vou ser mais, porque eu serei, né? Mas quando Deus ele se apresenta para Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou hoje, eu sou o que sou amanhã, eu sou o que sou por toda a eternidade. Eu sou. E isso revela um caráter absoluto de Deus, um caráter eterno de Deus, um caráter grandioso de quem Deus é na nossa vida. Basicamente é Deus dizendo assim para Moisés, Moisés, tudo aquilo que você precisa que eu seja, eu sou. Tudo aquilo que você precisa na sua caminhada até o Egito, eu sou. Eu sou o que sou por toda a eternidade. Eu sou autossuficiente. Eu sou aquele que sou desde antes da fundação do mundo. Eu sou o Deus eterno. É dessa forma que Deus ele se apresenta a nós. E quando o texto ele fala sobre adorar o nome de Deus em vão, o que significa em vão? De forma muito simples e básica, em vão é aquilo que é nulo, né? Aquilo que é fútil, aquilo que é sem propósito, aquilo que é inútil. Então, de uma maneira bem simples, irmãos, o que é tomar o nome de Deus em vão? É tomar o nome do eu sou, que sou, do Deus Yahvé, de forma inútil, sem propósito, nula, vazia, sem sentido. É basicamente isso. Mas se a gente tivesse que dar uma definição um pouco mais elaborada, a gente poderia dizer que tratar o nome de Deus em vão é o mesmo que cultuar esse nome sem a devida glória que esse nome carrega.
Quebrar o terceiro mandamento é o mesmo que cultuar esse nome, servir esse nome, mencionar esse nome, viver tudo o que diz respeito a esse nome, sem dar a devida dignidade, solenidade, respeito ao nome de Deus. Por isso, irmãos, a gente disse aqui no início que o terceiro mandamento ele fala sobre autenticidade. O terceiro mandamento ele fala sobre a nossa adoração autêntica, sincera, verdadeira a Deus. Nós somos chamados enquanto igreja para servir o nome de Deus, adorar o nome de Deus, cultuar a Deus e dimensionar o nome que nós estamos mencionando. Entender o devido peso que esse nome ele possui. E a aplicabilidade para esse pecado é múltipla, irmãos. É múltipla de quebrar o terceiro mandamento. No Antigo Testamento a gente vê vários exemplos. Em Levítico, capítulo 22, por exemplo, Arão e seus filhos, eles são orientados a não tratar de forma impura as ofertas consagradas do povo ao Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo que Arão e seus filhos, no trabalho sacerdotal, em tudo aquilo que envolvia o culto cerimonial no tabernáculo, não podia ser realizado de forma impura, para que o nome do Senhor não fosse profanado. Ou seja, tudo aquilo que envolvia o culto dentro do tabernáculo, dentro do templo, não podia ser realizado de qualquer forma. Não podia ser realizado de forma impura, para que o nome do Senhor não fosse profanado. No livro de Malaquias, por exemplo, a principal exortação que o profeta ele traz para o povo é exatamente essa, a conduta dos sacerdotes. E olha essa passagem de Malaquias, capítulo 1, ele diz o seguinte: "Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer." Em outras palavras, irmãos, o que o profeta Malaquias está dizendo é o seguinte: era melhor que a porta do templo não fosse nem aberta, que você nem acendesse o fogo no altar, porque dessa forma você não pecaria em profanar o nome de Deus. Porque vocês têm administrado o trabalho do culto no templo de forma impura. O coração daqueles sacerdotes não estava dimensionando no exercício do culto a dignidade de Deus. O coração deles estava completamente longe. E Deus ele finaliza dizendo o seguinte em nome do seu profeta: eu não tenho prazer nenhum nesse tipo de culto. Eu não tenho prazer nenhum. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, ele percebe esse problema nos seus dias e ele diz o seguinte: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Isso palavras de Cristo. O povo naqueles dias, os líderes religiosos, os sacerdotes, eles honravam o nome de Deus com a boca, com os lábios, com o seu serviço, mas o seu coração estava completamente distante de Deus. Por isso, irmãos, o terceiro mandamento nos convida a uma adoração autêntica, verdadeira. O nome do Senhor também era profanado no Antigo Testamento quando se jurava falsamente. Quando se jurava por meias verdades. Quando se jurava por assuntos inúteis, sem propósito. Se profanava o nome de Deus. No Antigo Testamento a gente vê uma proibição direta em relação ao juramento? Não. Até porque a gente tem vários exemplos bíblicos de pessoas jurando em nome de Deus. Isso era até uma forma de confiança que uma pessoa ela transmitia através da menção do nome de Deus naquilo que ela estava falando. Mas quando esse juramento ele era falso, inútil,
por motivos fúteis, por mentiras, então se profanava o nome de Deus. Se profanava o nome de Deus quando se usava o seu nome em cerimônias ocultas, ocultistas. Quando se amaldiçoava pessoas em nome de Deus. Quando se maldizia pessoas em nome do Deus Altíssimo. Percebem, irmãos, como que o terceiro mandamento é muito mais do que um alerta? Ele é um fundamento para a nossa espiritualidade, que nos convida a adorar o nome do Senhor de forma autêntica, de forma digna do seu nome, de forma gloriosa, irmãos. Portanto, irmãos, ai de mim, enquanto pastor, de tratar a vocação que o Senhor confiou para mim de qualquer jeito. Ai de mim. Ai de mim. Ai de nós, enquanto igreja, em tratarmos as coisas do Senhor de qualquer forma. Ai de nós, irmãos. Ai de nós. E, infelizmente, hoje, nós vivemos numa cultura de uma certa crise da credibilidade. Hoje as palavras não têm o mesmo peso. Hoje as pessoas não se importam com as suas promessas, com o peso das suas palavras. E por isso hoje a gente vive uma crise da credibilidade. Uma crise da credibilidade nos setores públicos, na política, uma crise de credibilidade na área da saúde, da segurança pública. Nós vemos uma crise de credibilidade nas famílias. O cônjuge já não consegue mais acreditar no seu próprio parceiro, na sua própria parceira. Porque as suas palavras já não têm o mesmo peso. Porque eles sempre estão contrastando com uma atitude completamente contrária. Esses dias, irmãos, eu vi uma entrevista de um político bem renomado, bem importante, e eu não vou citar o nome dele aqui por questão de pudor e de respeito aos irmãos, à posição política dos irmãos, mas ele foi questionado sobre o porquê que, vez após vez, os políticos eles prometem coisas irreais, promessas mentirosas, e mesmo assim continuam sendo eleitos, e mesmo assim continuam fazendo, mesmo que fique escrachado e nítido que tudo isso é mentira, que tudo isso é irreal. E de uma forma um pouco irônica, talvez, né? Talvez com um certo sarcasmo, o político ele diz o seguinte: se não for dessa forma, não se ganha eleição, né? E eu imaginei que ele, como político, ele fosse dar uma floreada, fosse dar uma escorregada, mas não, ele foi enfático. Se não for dessa forma, a gente não ganha eleição. E o que mais me espantou, irmãos, não foi a mentira em si. O que mais me espantou foi a naturalização da mentira. Foi a automatização da mentira. A naturalização da ideia de que nesse meio as palavras não têm peso, não têm significado. Se aquilo que eu estou falando vai acontecer ou não, problema. O negócio é ser eleito. E, infelizmente, isso é um extrato da sociedade, irmãos. Isso é um extrato da sociedade. Infelizmente, é com muita dor no meu coração que hoje a gente vive uma crise de credibilidade no pastoreio. Infelizmente. Muitos pastores, em nome de Deus, têm feito uma série de bizarrices. Têm testemunhado uma série de problemas. E o grande problema, irmãos, é que quando essa crise de credibilidade ela é projetada para a nossa relação com Deus, quando essa crise de credibilidade, essa naturalização da ideia de que as palavras não têm peso, quando essas coisas elas são projetadas para a nossa vida na igreja, para a nossa relação com Deus, aí reside o verdadeiro problema. Aí reside o verdadeiro problema. Irmãos, eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Fazendo uma autoanálise no nosso coração, qual foi a última vez que nós entramos no culto
e conseguimos dimensionar de forma santa, solene, tudo o que acontece aqui? Qual foi a última vez que nós dimensionamos a santidade do nome que a gente está adorando? Que nós dimensionamos a liturgia que nós contamos todos os dias em todo o culto dominical, da história da cruz, do perdão, da graça. Qual foi a última vez, irmãos? E o grande problema, irmãos, é que quando nós deixamos de dimensionar a grandeza de Deus, a santidade de Deus naquilo que a gente faz como igreja, nós somos levados à automatização das coisas, à irreverência. Nós somos levados ao descompromisso. Nós somos levados à acomodação. E quando nós somos levados a esse lugar, irmãos, nós passamos a tratar as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. O compromisso a Deus é apenas um detalhe. Porque a reverência e a dignidade que o nome de Deus representa, ela já passou longe há muito tempo. E será de verdade, irmãos, que se a gente não consegue dimensionar o nome de Deus na igreja, será que a gente vai conseguir dimensionar o nome de Deus no nosso exercício fora da igreja? Não vai, irmãos. Não vai. Se a gente não consegue dar significado de forma plena, gloriosa, àquilo que a gente faz na igreja, muito menos a gente vai fazer fora. Muito menos, irmãos. Por isso, nós vemos a naturalização do nome de Deus sendo usado para hostilizar os outros na internet. Por isso que nós vemos a naturalização do nome de Deus sendo usado para brincadeiras de extremo mau gosto. Por isso que nós vemos o nome de Deus sendo naturalizado para as nossas justificativas políticas. Por isso, irmãos, nós precisamos voltar a dimensionar quem Deus é na nossa história. Nós precisamos dignificar Deus no nosso culto. Nós precisamos voltar a dignificar Deus no nosso serviço. Nós precisamos a dignificar Deus no nosso trabalho. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus, irmãos. Tudo. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. Mas nós precisamos abandonar a complacência. Nós precisamos abandonar a complacência. Nós fomos chamados a ser discípulos do Senhor. Nós fomos chamados a fazer discípulos. Como tem andado o nosso exercício missionário como igreja? Como tem andado, irmãos? Por isso, o nosso chamado é um chamado a uma adoração, um serviço, um culto e um exercício de fé autêntico. Nós não podemos distanciar as nossas palavras do nosso coração. Nós não podemos. Por isso, irmãos, é importante a gente notar que o grande problema não passa por simplesmente mencionar o nome de Deus, né, como a gente percebeu aqui, mas passa pela autenticidade da nossa menção, pela autenticidade do nosso serviço, pela autenticidade do nosso culto. Por isso, nós não precisamos ser supersticiosos sobre falar o nome de Deus ou não nas nossas frases. A gente precisa dimensionar, dignificar o nome de Deus na nossa história.
Só no Antigo Testamento, irmãos, a palavra Yahvé, que significa eu sou o que sou, que é o nome de Deus sagrado, que os judeus eles falavam pelo menos uma vez por ano, de tão sagrado que era, ele é mencionado mais de 7.000 vezes no Antigo Testamento. Por isso o grande problema não é a menção do nome em si, mas é a nossa dignificação do nome de Deus. A gente vê o nome de Deus, Yahvé, sendo mencionado nas orações angustiadas dos salmistas, nas orações entristecidas dos salmistas, incrédulas dos salmistas, mas eram orações ouvidas por Deus. Porque além de dignificarmos o nome do Senhor, o Senhor deseja que a gente estreite uma relação íntima com Ele, profunda com Ele, sincera com Ele. Sendo assim, irmãos, nós não precisamos ser supersticiosos, mas sinceros na nossa expressão de fé. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos. Mas como podemos tornar a nossa fé autêntica? Como podemos glorificar a Deus na nossa vida? Eu vou voltar aqui no texto em que Jesus ele cita o profeta Isaías para poder falar sobre o exercício sacerdotal nos seus dias. Ele diz o seguinte, eu vou ler de novo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A gente pode aprender dois aspectos aqui nessa fala de Jesus, para que a gente volte a dimensionar, dignificar o nome de Deus na nossa adoração, no nosso serviço, no nosso culto, na nossa vida. E a primeira coisa que Jesus ele diz é o seguinte: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um coração vazio dos afetos de Deus, um coração vazio do amor de Deus, um coração vazio da contemplação de Deus, um coração vazio da admiração pela presença de Deus, naturalmente, irmãos, naturalmente terá as suas palavras vazias naquilo que se menciona. Então, se quisermos dimensionar Deus nas nossas palavras, nós precisamos chegar um pouco mais perto de Deus. Nós precisamos consolidar a nossa intimidade com Deus. Porque é impossível, irmãos, nós dimensionarmos o nome de Deus se o nosso coração ele for vazio dos afetos de Deus. Se o nosso coração for vazio do amor de Deus. Se o nosso coração for vazio da contemplação de Deus. É impossível a gente dar aquilo que a gente tem. A gente dá aquilo que a gente tem. Não foi o próprio Cristo que falou que não fala nada daquilo que primeiro não ouviu o Pai falar com ele? A vida de Jesus era uma expressão clara do relacionamento que ele tinha com o Pai. Por isso, irmãos, o nosso culto vai ser transformado, o nosso serviço vai ser transformado na medida em que a gente se aproximar de Deus. E entregar o nosso coração, os nossos afetos completamente para Deus. Irmãos, definitivamente, nós precisamos do Senhor. E quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais nós nos afastamos também de dimensionar quem Deus é. Então nós precisamos chegar um pouco mais próximo de Deus. Se hoje você se sente distante de Deus, não é porque Deus se distanciou de você, mas sim porque nós nos distanciamos de Deus. Por isso, o primeiro passo é nos aproximarmos de Deus. Porque na medida em que nós nos aproximarmos de Deus, o nosso coração também vai se aproximar de Deus. E as nossas palavras, elas vão ser cheias da dimensão e da significância da dignidade do Senhor. Um segundo aspecto que Jesus diz é o seguinte: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por que muitas vezes, irmãos,
O Senhor não se agrada com a nossa adoração, com o nosso culto, porque nós inserimos ao Evangelho aquilo que Jesus nunca falou. Então nós começamos a reivindicar por uma pretensa autoridade que a gente não tem. A gente começa a reivindicar por uma revelação, uma profecia que Deus não nos deu. Irmãos, a profecia é essa aqui. A profecia é essa aqui. E quanto mais nós nos distanciamos da verdade, da palavra, mais nós nos distanciamos de quem Deus é, do seu caráter. Olha para Cristo, irmãos. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Se você quiser olhar para Deus, olha para o Filho. Olha para o Filho. Então, se quisermos, irmãos, desenvolver uma adoração autêntica, nós precisamos desenvolver uma relação afetuosa com Deus íntima. E nós precisamos desenvolver uma relação afetuosa de intimidade com a sua palavra. Dessa forma, irmãos, nós nos livramos do pecado de quebrar o terceiro mandamento e tomar o nome de Deus em vão. O Senhor nos chamou a desenvolver uma adoração autêntica, verdadeira, sincera, que brota do fundo do nosso coração ao altar de Deus. Chegando à conclusão, irmãos, é interessante porque quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, logo no início, ele nos ensina que devemos santificar o nome de Deus. Nós devemos santificar o nome de Deus. Nós devemos santificar o nome de Deus nas nossas orações porque Deus precisa? Não. Deus é santo, eterno, grandioso. Ele não precisa de nós. Mas nós devemos santificar o seu nome porque nós precisamos. Porque nós precisamos dimensionar quem Deus é nas nossas orações. Nós precisamos dimensionar Deus no nosso clamor. Nós precisamos dimensionar quem Deus é na nossa angústia. Por isso nós somos orientados pelo Mestre a aprendermos a dimensionar esse nome, santificando ele. Santificando esse nome. Só que o mais interessante disso, irmãos, é que Jesus ele nos ensina a orar santificando o nome de Deus, mas principalmente nos revelando a ideia de que Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sim, irmãos, como igreja, nós habitamos Santo dos Santos junto com Deus. E nós devemos prestar reverência a quem Deus é. Mas esse caminho ele foi aberto de graça. Esse caminho ele foi pavimentado para que a gente possa usufruir de plena intimidade com o nosso Pai. Não é porque nós devemos prestar reverência a Deus que nós não podemos construir uma relação de intimidade com Ele. Porque Cristo pagou o preço que nós precisávamos para nos reconectarmos a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós devemos reverência a Deus, sim, porque o lugar continua santo, mas o caminho ele foi aberto de graça, irmãos. Então nós podemos nos achegar com toda ousadia, porque nós sabemos que Deus ele nos oferece graça em tempo oportuno. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós através da Tua palavra, Senhor. E nós desejamos, Pai, que
a revelação de quem o Senhor é na nossa vida possa ser acompanhado da dimensão de quem o Senhor é. Que ele possa ser acompanhado, Pai, da ideia e da dignidade e da realeza e da solenidade que representa a tua presença em nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós te pedimos misericórdia, Pai, quando nós automatizamos, tratamos de qualquer forma as coisas que são concernentes ao teu reino, Pai. Tem misericórdia, Senhor, pela nossa falta de compromisso, Pai. Tem misericórdia, Pai, porque nós temos tratado, Pai, as coisas que são santas, celestes, de forma completamente contrastante à dignidade do teu nome, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Nos dá um coração novo, Pai. Nos dê um coração convicto, Pai, de quem verdadeiramente o Senhor é nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos concede essa graça e esse favor, para que de fato, Pai, nós possamos, enquanto igreja, caminhar cada vez mais próximos, Pai, da Tua presença e do santo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.